Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Startup Cast, comigo, Lilian Primo e Pex Diniz. E hoje nós temos uma convidada super especial, uma convidada que trabalha com o processo de rebranding, branding pessoal, que inclusive eu tive a oportunidade de passar pelas mãos dela. E eu vou trazer para vocês aqui a incrível Karina Cardoso. Karina, seja muito bem-vinda. Muito obrigada pelo convite, é uma honra estar participando aqui com vocês e hoje vamos desmistificar isso aí. O que é branding pessoal? Será que você tem uma marca pessoal? Exato, Karina. E é isso que a gente quer descobrir aqui, porque na hora que a gente traz para o Startup Cast, a gente quer de toda forma deixar o empreendedor cada vez mais preparado. E por muitas vezes ele se esquece do branding pessoal, né? Ele se esquece de preocupar com a aparência dele, de como ele está se comportando. Então traz pra gente, por que que isso é importante para o mundo, né? Para o contexto como um todo. Sim, Lília, já foi-se o tempo que as pessoas achavam que a aparência era supérfluo, que não era importante, que o que bastava era um diploma na parede. Hoje nós vemos que isso é o que menos importa, é o diploma. Eu posso dizer que você é a sua marca pessoal, com o seu nome e o seu sobrenome. E no fim das contas, todos nós somos lembrados por uma palavra, por um adjetivo. E eu vou te fazer aqui pensar junto comigo. Você com certeza tem aquele amigo que é super inteligente, né? Ou já teve essa pessoa. Como você intitula ele, descreve? É como nerd, certo? Então, essa é a marca pessoal desse amigo. Ou tem um amigo que fala CDF. CDF, exato, é o CDF, é o nerd. O engraçado a gente fala que é Veja bem. palhaço. Algumas pessoas a gente também descreve pelo tipo físico, né? O magrelo, o gordinho e tal. Num ambiente corporativo, nossa, esse daqui é o sabidão do marketing, né? A gente sabe qual é a palavra que a gente usa para isso. Mas é a palavra que define, então isso é a marca pessoal. Alguns E termos até pejorativos, entretanto, para remeter a uma coisa boa, né? exatamente, exatamente. E aí, isso é perigoso porque essa marca, né, esse adjetivo, você vai carregar ele para o resto da sua vida. E aí, como que você vai passar o resto da sua vida? Se desculpando desse nome, desse adjetivo, ou tendo orgulho dele? Por isso é importante fazer branding, gestão da marca pessoal, para que você seja lembrado como uma coisa positiva. Traz um exemplo aqui pra gente. Traz um pra mim e traz um pro Pex. Vamos trazer isso pra Vamos lá. prática. Vamos lá. Você é uma mulher super delicada, feminina, e você exterioriza isso através da sua essência, você exala isso, feminilidade, né? Mas se você potencializa muito essa informação, no seu ambiente de trabalho, no seu ambiente corporativo, às vezes você precisa da atenção de muitos homens, precisa se fazer respeitar, e se você deixar aflorar muito o seu lado, a sua essência de fato, que vem de dentro para fora da Lilian, você pode perder acaba perdendo ali a sua credibilidade ou eles vão te levar tão a sério antes de você falar. E aí, quando você começa a falar, você tem voz ativa, tem o poder para isso, né? E aí você consegue o foco de atenção. Mas nem sempre nós temos a segunda chance para falar alguma coisa. Então, a primeira impressão é aquela menininha, boazinha. Então, tem que gerir aí a sua imagem pessoal, a sua marca pessoal, para que você seja respeitada sempre. Abre aqui as Faltou a perguntinhas, do porque PEX, faltou a do PEX aqui, a faltou a análise dele. minha. Pex, posso te fazer uma pergunta? Há Pode. quanto tempo você usa cabelos compridos? Eu uso cabelos compridos. Essa pergunta foi me feita ontem. Eu vou dizer o tempo e vou dizer o porquê. Porque eu acho que se associa lá na marca. Eu saí de casa e eu estava num processo de depressão quando eu saí de casa. São uns 17 anos atrás, quase 18 anos atrás. E eu estava num processo de depressão. Por isso que eu saí de casa. Porque eu simplesmente não me achava produtivo. Olha só. E eu, quando eu saí, eu fui morar num hotel. E lá nesse hotel, eu passei por uma espécie de blackout e simplesmente não fui fazendo nada da vida. Literalmente nada. Comendo e dormindo. Meio que de me curando. Na ocasião, eu não tinha nenhum conhecimento, então eu não sabia que eu estava num processo de depressão. Depois, com conhecimento, eu me diagnostiquei, retrodiagnostiquei. Não sei nem se existe esse termo aqui. Você que é inteligente, Karina Kefari, que está nos assistindo. Eu me retrodiagnostiquei. Eu falei, cara, isso era uma depressão. E foi passando o tempo, e de fato, eu longe do foco do problema, eu fui me curando.
E um dia eu me percebi de cabelo comprido, simplesmente por não cortar. Por sorte, meu cabelo é liso e foi crescendo para baixo, né? Aí, beleza. Esse foi o porquê. E daí, quando eu entrei no negócio assim de marketing, aí tinha umas pessoas, aí já dei muito certo de cara. Assim, de vendas eu já dei muito certo. No primeiro mês eu já tinha um grande destaque, eu fui campeão nacional de vendas, eu participei de 7 empresas, fui o número 1 em vendas em todas elas. E engraçado que aí tinha um termo pejorativo, que eu não posso nem dizer aqui, que o pessoal dizia, é o tal cabeludo das vendas. Fazia aquela Aham. assim, que eu era F, não sei o quê. Ok, aí foi virando isso. E foi indo, e foi indo. Então cresceu simplesmente por eu não cortar, simples assim. Mas depois o pessoal foi falando isso de mim e fui indo, e fui deixando, entendeu? Legal. Então, eu tenho 2 pontos aí para a gente observar juntos. Primeiro, em relação ao cabelo que virou, se tornou o seu adjetivo era o cabeludo do, né, Sim. das vendas. Então, o cabelo virou a sua assinatura de estilo, Uhum. a sua identidade, né? Então, hoje você carrega ele com todo orgulho, tudo certo. Cada pessoa tem uma característica que é um atributo muito forte, que isso que torna a marca pessoal daquela pessoa. Já em contrapartida, em relação ao momento de vida que você estava, é muito interessante a gente analisar sobre isso, porque no meu método de Soul Me, por que que eu busco na alma a essência daquela pessoa? Cada pessoa carrega uma história, uma vivência, e quando você fala que o seu cabelo cresceu no seu momento mais difícil de vida, é que você usava isso como uma máscara. Ele era a sua máscara para você se esconder atrás Olha dele. só. E você carrega isso até hoje, mas isso, né, hoje você está curado. E muitos adolescentes passaram por isso agora na pandemia, né, usando máscara, 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 e eles cresceram e evoluíram, amadureceram em 2 anos. E não conseguiram tirar a máscara porque eles não se reconheciam mais embaixo, né, sem aquilo. Então, usava a máscara para se esconder. Outro exemplo que eu trago aqui para a gente refletir: quando você está triste, o que que a gente costuma fazer? A gente se veste de preto e normalmente de roupas largas, porque a gente se esconde atrás daquilo como se fosse uma armadura, de fato. Então, o seu cabelo foi a sua proteção. E Olha. hoje talvez seja aí a sua vitória, né? Deixa eu fazer só um adendo nisso que você está falando aqui. Olha como foi interessante. Ontem à noite eu tive uma reunião com minha assessora de imprensa. É, a gente está fazendo algumas coisas aí, referente inclusive a eventos e palestras, que eu tenho um negócio aqui para contar vocês três depois, eu incluí vocês na conversa de ontem. Então, a assessoria, que são 3 pessoas, é uma equipe representada por uma mulher, eu falei assim, eu quero, nesse momento, a gente vai vir com essa nova estratégia voltada para palco, para palestra e tudo mais. E eu queria agregar isso no meu posicionamento digital, que eu tenho uma equipe para isso. E, obviamente, eu tenho que trazer a minha assessoria de marketing, porque tem que ser uma voz só, né? A gente faz um posicionamento e ela representando, trazendo para a imprensa isso. Aí daí, quando ela falou, então beleza, então deixa eu fazer uma pergunta aqui para a gente reconversar sobre, já que vai fazer. Por que você tem um cabelo comprido? Você veja, que foi ontem à noite Aham, ela me fez Olha essa aí. pergunta, né? aham. Assessoria de imprensa, que Uhum, é a sua voz para o mundo, né? sim. E foi exatamente essa pergunta que você fez. Engraçado que eu respondi a mesma pergunta em menos de 24 horas. Muito Olha. legal. E é interessante você refletir sobre isso. Será que ainda continua fazendo sentido para você? Ou de Uhum. repente está no momento de fazer um rebranding? Então é o Uhum. momento de fazer uma análise profunda para entender em que momento você está e o que de fato te representa hoje. Sim. Aproveitando já isso que vocês trouxeram, então traz pra gente na prática quais são os elementos para um processo de rebranding, o que precisa ser feito. E aí, trazendo isso para o empreendedor. Porque assim, imagina um CEO, um C-level de uma empresa, como é que ele tem que estar posicionado? Óbvio que a gente está no momento de que dá para ir de bermuda em diversas situações, tem aquela coisa do momento cool de startup, eu venho do segmento startup, só que eu acabo que eu me visto não 100% startupeiro em alguns momentos, né? Óbvio que tem cenários que eu tô de tênis, eu tô de um tênis, mas tô com um terninho, porque eu gosto, eu me sinto bem assim. Quais são os elementos que você acha que são importantes para fazer um processo de rebranding? Olha, tudo vai depender do que você quer comunicar, qual mensagem Ótimo. você precisa transmitir, qual é o público que você está se relacionando, qual é o valor da empresa, porque é importante que tudo isso esteja congruente, todas as comunicações. Não adianta você estar numa startup super moderna e estar vestido de terno, gravata, você vai acabar afastando
representando o seu colaborador. Então é importante que você vista a camisa ali de acordo. Isso a gente chama de dress code. Então é o código de vestimenta adaptado de acordo com o local que você está e com as pessoas que você está ali se comunicando. Então vamos lá a um exemplo. Uma advogada, por exemplo, ou um CEO, ele precisa ali transmitir credibilidade, autoridade, ele precisa ter atenção de fala. E a advogada, por exemplo, está defendendo uma causa, e ela vai e ela, na essência, ela é muito romântica, muito meiga, delicada, ela vai para essa audiência com vestido fluido, porque isso diz sobre ela, mas ela não vai conseguir transmitir a mensagem que ela quer, porque a imagem está completamente relacionada com a maneira como as pessoas nos tratam, né? Então é importante que ela se vista para essa ocasião. A mesma coisa é para um CEO, para uma startup mais descolada, né? Mais aberta, assim, ou algo mais rígido mesmo. E quando você vê as empresas, por exemplo, porque, por exemplo, eu já trabalhei por mais de 15 anos em multinacional, já passei por outras empresas, e o dress code ele é super importante, que nem sexta-feira era o dia estava liberado de tênis e de calça jeans. Hoje já mudou um pouco. Mas tinha gente que abusava um pouco nas peças. Como é que você vê isso? Abusava de ter aquele decote um Uhum. pouquinho exagerado, ou tá com uma peça que realmente não fazia sentido para o contexto da empresa. E a empresa recebe clientes. E uma startup também recebe clientes. Como é que o líder tem que agir com isso? O que, que você oferece com o SoulMe nesse cenário? As empresas podem contratar esse tipo de serviço? Como é que funciona? Bom, precisa ter discernimento, né? Porque assim, você, numa sexta-feira, por exemplo, que você pode ir vestido de você, é uma oportunidade super legal para você vestir as roupas que te representam, porque o seu look, tudo que você coloca no seu corpo, nada mais é do que quem você é. É você dizer quem você é sem precisar falar nada, é só pela sua aparência. E aí é a oportunidade de você mostrar, né, para as pessoas quem você realmente é, e aí tem umas pessoas que acabam exagerando, né, e usando muito decote, é ter discernimento mesmo do local que você está indo e tudo mais. E eu sempre digo assim, você é convidado para um casamento, por exemplo, um ambiente religioso, onde é natural que a gente vá mais vestido, e aí a pessoa fala, não, eu quero ir linda, arrasando nesse evento, e aí coloca a roupa que ela se sente mais poderosa, que é o decote que pode ser na sexta-feira, né, na empresa, ou numa festa mesmo da empresa. E aí coloca a melhor roupa, que é um decotão, um vestido super justo. Não quer dizer que é a melhor roupa que você tem que colocar, é a roupa adequada para aquele ambiente, a roupa adequada para aquela ocasião. Então, nem sempre será sobre a sua melhor roupa. Mas hoje eu sinto que assim os novos conceitos, a modernidade, Karina, porque veja só, tem uma. Às vezes a gente acha que está passando uma imagem, crente jurando que está passando imagem. Eu até escutei ontem uma pessoa falando, um humorista falando assim, que é tão engraçado vendo assim, porque eu não aguento mais falar sobre o filme da Barbie. Que a gente vai pro cinema, é tanta mulher vestida da Barbie, mas é engraçado que umas não se tocam, que elas miraram na Barbie, mas acertaram na Annabelle. É, então, às vezes estão lá, crente, né, que estão lá passando uma determinada imagem, e teve uma entrevista agora com o Mark Zuckerberg, do Facebook, e achei maravilhoso, né, porque ele se veste muito, muito, muito básico. E a fortuna dele tinha passado de 100 bi dólares, né? E a entrevistadora, ela falou assim, do que é que você gasta seu dinheiro? Porque com certeza com roupa não é. Aí falou para ele, eu assisti a entrevista, e ele deu uma risada, e ele falou, nem roupa, também posso dizer que na minha casa não é, porque se você entrar na minha casa, o meu colchão é um chão, nem cama eu tenho. Já é um colchão no chão, não sei se vocês chegaram a ver isso aí. Mas voltando à questão do branding em si, pessoas feito você, imagino que seria a parte congruente da pessoa, tipo assim, você acha que tá passando essa imagem, só que você não está. Vamos conversar um pouquinho a respeito disso? Vamos começar a entender? Seria trazer a pessoa para um campo de realidade, não é verdade? Seria Sim. mais ou menos isso? O que acontece? No caso do Mark mesmo que você citou, é um brand pessoal, isso foi uma opção dele. Sim. Isso tudo foi estudado, trabalhado com total estratégia. Ele não quer pensar em qual look ele vai colocar, ele tem outras coisas para pensar. Então ele quer colocar a camiseta básica, o jeans e tá tudo certo.
fato, assim fazia também Steve Jobs. Então é uma Só estratégia que de com um detalhe, marketing. a camisa dele custa mais de 2.000, Aham. aquela camisa basiquinha e Sim. tudo mais, é de uma marca específica hiper cara, né? Aham. Então, eu acho que até isso é estratégico também, Sim, né? tudo é estratégico e posicionamento. Então, quando você me faz a pergunta aí, né, que você citou o filme da Barbie, o que Uhum, acontece? As pessoas querem copiar as outras, é um uhum. copia e cola, um Ctrl-C, Ctrl-V. Mas, como eu disse, o vestir diz sobre você, sobre a sua essência, sobre a sua realidade, seu estilo de vida, sua personalidade. Então, quando você copia isso de alguém, você não está dizendo sobre você, Sim. você está dizendo sobre ela. E aí, o que acontece? É. Você acaba parecendo um fantoche, um fantasiado, um personagem. E ninguém é um personagem. Cada pessoa está num momento de vida, tem uma história de vida. Você acabou de contar a sua aqui. Não adianta alguém que te admira muito deixar o cabelo crescer. Não vai ter tanta personalidade quanto você, porque você carrega a sua história com o seu cabelo. Ele diz sobre você. Então, o que acontece muito é isso. Tá todo mundo de rosa, eu vou de rosa, porque a massa tá fazendo isso. E aí vai o efeito manada. E aí acaba saindo todo mundo sempre com a mesma cara, todo mundo com o mesmo tipo de conteúdo no Instagram, o mesmo tipo de post. E no mundo que a gente vive hoje, que existe muita competitividade, várias pessoas com a mesma, exercendo a mesma profissão, o que você vai fazer para se diferenciar dos demais? E aí é onde eu entro fazendo análise de branding, trabalhando isso para te tornar único. E o que torna único? A sua história, a sua singularidade. E aí agora eu quero ir para a prática, porque na hora que você fala, eu faço análise de branding, gente, tem uma profundidade por trás de tudo isso. Tem um interesse em conhecer quem é a pessoa, o que ela tem. E aí eu queria que você contasse um pouco mais sobre isso e trouxesse isso como um case, né, dessa situação. Porque assim, você transforma a pessoa na hora que você faz esse trabalho. Você deixa ela mais segura, você dá agilidade. Imagina a pessoa ter uma peça que ela tem um guarda-roupa enorme, ela tem um closet lá, e ela fica olhando que peça que eu vou colocar. E, tipo, tem 5 minutos pra se trocar. E aí fica pensando. Aí pega uma saia, olha pra saia e fala: Nossa, mas que camisa combina? Aí você vai num aplicativo, olha qual é a cor que combina com a cor daquela saia e resolve. Então eu queria que você contasse um pouco sobre isso, porque assim, é agilidade. A gente não tá falando de futilidade aqui, não. É agilidade. É como fica mais rápido tomar decisões na hora que você Tu já faz um usou? trabalho. Sim, faz um trabalho de personal brand. Por isso que eu quero contar pra ela aqui. Ah, bom. Pedir pra ela contar aqui. Sim, a Lilian está passando por todo o processo junto comigo e já está vivenciando toda essa transformação. Na verdade, eu não transformo ninguém em outra pessoa, eu lapido o que ela já é. E a minha missão é levar praticidade para sua vida. Se vestir tem que ser prazeroso e não um problema. E aí as pessoas compram de forma muito avulsa, sabe? Involuntária. Ah, eu gostei dessa blusinha azul de bolinha amarelinha. Ai, que graça, eu vou levar. Aí chega em casa, não combina com nada que tem. Agora eu preciso comprar uma calça para combinar com essa blusa. Isso se torna um ciclo que não tem fim. Então eu passo a fazer essa pessoa enxergar com estratégia, a comprar com estratégia, para que tudo combine dentro do guarda-roupa. Imagina que delícia você acordar, abrir o seu guarda-roupa e tudo combinar lá dentro. Parece mágica, né? Mas não Hum. é autoconhecimento. Passando por esse processo, se conhecendo, sabendo quem é o público que você quer atingir, como você deve se vestir para atrair esse público, qual mensagem você quer transmitir, como você quer ser visto e lembrado pelas pessoas. Além disso, eu faço análise do sou. Quem é a Lilian? Da onde a Lilian veio? Como é o estilo de vida da Lilian, a rotina? A Lilian acorda às 5 horas da manhã, ela sai para a academia, vai direto para o trabalho. O vestir dela tem que ser funcional para a vida dela. Não adianta a Lilian ser uma mulher muito prática e eu indicar uma sandália cheia de amarrações. Ela não vai usar isso, ela precisa de roupas com velcro, com bolsos, bolsas transpassadas, ela precisa de praticidade na vida dela. Então eu trabalho a essência de cada pessoa atrelado ao que ela quer comunicar, para que ela tenha liberdade. Também não quero que ninguém que passe por mim seja dependente de mim. Eu quero que a pessoa aprenda, evolua e tenha segurança para fazer as próprias escolhas sozinha. E isso não tem só a ver com a imagem pela imagem, né, Karina? Porque assim, quando a gente faz essa bancada juntos, eu e Lila, sobre startups, onde ela traz muito conceito de tudo e eu trago a parte de vendas, eu trago a parte dessa comunicação
com o cliente em si especificamente. E sobre isso, sobre o seu assunto, tem uma frase que eu gosto muito que diz assim: vista-se não para ser visto, mas para ser ouvido. Uhum. Né? Então, se nós Sim. vamos fazer um pitch em algum momento de algo, por exemplo, como o Lília está muito acostumada aqui a escutar, nós vamos fazer um pitch, por exemplo. Então, existe qual a comunicação que eu quero passar para as pessoas ali que provavelmente vão assinar um cheque para mim de 1 milhão e por Uhum. aí vai. E Uhum. por outro lado, eu vou fazer um pitch, por exemplo, para uma plateia, sei lá, de 100, 200, 300 pessoas, para eu vender um determinado produto específico, minha mentoria, minha consultoria, por aí vai. E por outro lado, tem aquela pessoa que vai visitar a minha startup, onde eu vou fazer a minha venda individual daquele meu produto. Então, são 3 ocasiões distintas, que as 3 você tem que ser você, mas ao mesmo tempo um eu diferente, um você diferente. Eu brinco aqui eu já falei isso anteriormente, né? Porque tem um filme Paulo Gustavo, quando ele pergunta para a filha dele, né, com Minha Mãe é uma Peça, e ele diz assim: mas o que é que você vai fazer lá? Pergunta para Marcelina. Aí a Marcelina falou assim: eu vou ser eu. Ela, não, mas se você é errado. Aham. Então, é um xadrez, porque você quer ser você, mas em muitas ocasiões ser você é errado. Não é Então, verdade? o que acontece? É aí que entra o Sou Me. É. Porque a cada ocasião dessa que você citou, você precisa comunicar algo diferente. Uhum. Você precisa se conectar com aquele público, mas sempre trazendo a sua essência. Você precisa ser você, mas você precisa gerenciar as suas atitudes e as suas características, principalmente a característica principal. Então, lembra daquele caso que eu falei do melhor amigo lá, engraçado, que é o palhaço da turma, ou o inteligente, que é o nerd? Então, vamos supor que você é o palhaço da turma. Isso é ser você. Você é engraçado. Em todos os pitches você vai chegar sendo engraçadão, lá fazendo piada? Não dá. Você precisa trazer esse Até porque nem senso de todo humor. público vai aceitar isso. Exato, você vai trazer esse senso de humor, mas você vai gerenciar isso para que ele não acabe prejudicando a sua imagem. Então, para cada ocasião, para cada público, para cada situação, você vai se vestir de uma forma intencional para fazer conexão com aquele público. Perfeito. É igual, por exemplo, você vai para um evento que você vai passar o dia inteiro em pé, ou vai estar caminhando naquele evento e você se veste de forma social. Você vai buscar colocar um sapato confortável, mas que atenda a sua imagem, né? Que comunique com o que você está vestindo. Exatamente. Então as pessoas acham que para estar elegante Tem que estar no precisa super estar no salto. salto alto. É. Não, a construção da imagem são vários elementos. É o cabelo que você usa, o acessório que você escolhe colocar, a maquiagem para os homens, a barba, sabe? Então são vários elementos. É a construção de uma imagem que vai ditar se você está elegante ou não, se você vai transmitir credibilidade ou não. Não é especificamente uma peça isolada, se é o salto ou se é o terno. Então, são vários elementos, higiene pessoal principalmente, e a gente tem muitos detonadores de imagem aí. De repente, você vai palestrar, precisa da atenção do público, né, da plateia, e você tá ali com algo na sua imagem que tá chamando mais atenção do que sua fala. No caso das mulheres, por exemplo, é uns cílios muito grande, uma unha muito grande, uma maquiagem muito forte, acessórios que fazem barulhos, então você gesticula ali com as mãos e aquela pulseira tá. Então, isso acaba roubando o foco de atenção, e aí no final da sua palestra ninguém vai lembrar de nada que você falou. Pelo contrário, aquela moça dos cílios, aquela moça da unha, aquela Olha que moça do interessante. acessório. E para os homens a mesma coisa. Os homens usam aquelas camisas que estão apertadas e aí fica aparecendo um pouco da barriga, ou um cabelo bagunçado, uma barba para fazer, um sapato assim que não tá. Existem algumas regrinhas que precisam ser seguidas nesses momentos, principalmente nesses cenários de palestras, onde o foco de atenção é sua fala e não você. Muito bom. Quando você estava falando assim, né? Engraçado que você estava dando nesses itens e eu estava aqui buscando na minha cabeça eventos que mulheres que teve isso. Eu lembrei até uma conhecida, inclusive, de todos vocês, que eu fui numa palestra dela e o sapato dela fazia tanto barulho que me desconcentrava. Era o Hum, poc, poc, poc uhum, no coisa. E isso me desconcentrava de um tanto e trazendo aqui para o negócio de vendas, quando você vai vender. Você não vai fazer uma palestra e no final vai ter um pitch para alguma coisa, vai ter um CTA.
Ainda que seja para lhe seguir no Instagram, nas suas redes sociais. Ainda que seja para isso. Mas obrigatoriamente tem que ter. E para isso tem que existir um rapport. A pessoa tem que se conectar na pessoa. Eu não conseguia. Porque era um Uhum. isso me desconcentrava. E é mais ou menos isso que você está falando aqui também, né? Exatamente isso. E aí eu quero dar uma dica para mulherada aí, ó. Mulheres, o sapato quando ele faz muito barulho, é porque o escarpão, né? Ele tá com o bico para fora do chão. Ele tem que estar com o bico rente ao chão. Todo sapato elegante, feminino, os escarpãs, os bicos colam no chão. Então, quanto Aqui ela mais quer ver rente o ao bico do meu chão, sapato. quanto mais rente ao chão, Peraí, menos vamos ver. O barulho. teu tá rente ao chão. É. O meu tá rente ao chão. Então, aqueles que têm o biquinho para cima é esse movimento, ó. Deixa eu ver de carinho. Ó, o meu sandália tá rente ao chão. Solta. Então faz, ó, isso daqui. Então quanto mais rente ao chão, menos barulho. Que interessante. Olha como são detalhes que a gente nem imagina, né? Que podem ajudar num processo de evolução. E a gente está aqui para falar disso. Startup Cast é disruptivo, é a gente trazer evolução em todas as áreas do ecossistema de startup. Ou seja, quem imaginou que um personal branding podia ter algum impacto numa startup? Startup é uma empresa, é um impacto direto, porque as pessoas que estão na empresa precisam se posicionar da forma correta, né? É. E na hora que a gente traz tudo isso, eu acho que a gente começa a fazer vocês a refletirem. Eu reflito muito. Eu já acordo de manhã pensando como é que vai ser o meu dia, como é que vai estar a Lilian vestida para o dia que eu tenho, né? Então, porque eu Mas tu tenho. pensa só no dia ou tu pensa no dia anterior? Às vezes eu penso no dia anterior, quando eu tô com bastante paciência, o dia anterior. Porque Mas eu vejo hoje. as mulheres falando que se preocupa com o look do dia anterior. É. Até esqueci, Então, mas como é agora que ficou são? mais Sim. fácil, porque antes eu tinha que me preocupar no dia anterior, que eu ficava um tempão procurando. Agora, no dia, ficou mais fácil, porque eu já sei fazer combinação. A dica que eu sempre dou é planeje o look no dia anterior. Por quê? Às vezes você acorda cansada, atrasada, e aí você não vai pensar, você vai pegar a primeira roupa que sai pela frente. E tudo que você escolhe colocar no seu corpo transmite uma mensagem. E aí, se você põe a primeira roupa que você sai pela frente, o cabelo bagunçado, sem uma maquiagem, sem os mínimos cuidados, você tá transmitindo, comunicando pro outro que você é desleixado. Eu tô rindo assim, falando de ser mulher bem pior, né? E eu ia Olha, comentar Um isso. checklist Eu ia comentar imenso. isso. Tem um checklist imenso. Quanto tempo vocês demoram pra se arrumar? Ai, Na real mesmo. uma Do hora, zero. pelo Uma menos. hora. Uma hora? Sério? Começando Ah, sim, assim. maquiagem. Quanto? Ó, banho, maquiagem, Do zero? escolher a roupa. É porque a gente Ah, seca o cabelo, arruma seca- o cabelo, né? Então acaba demorando um pouco mais. Lili, uma hora, você. Uma hora. Uma hora também. Então, É. imagina, tem mulheres que acordam e já vão pra vida, né? Então, acaba indo sem maquiagem, sem nada. Você não precisa se emperequetar, colocar uma super maquiagem. Não, passa um protetor com cor, um hidratante labial pra ficar com cara de saudável. Isso também é um carinho que você faz pro outro, porque nós, seres humanos, a gente gosta de apreciar o que é belo. Então, quem não gosta de apreciar uma pessoa bem cuidada? Deixa eu fazer uma pergunta, mas eu tenho medo de vocês não serem sinceros nessa minha resposta. Eu tenho esse medo. Vocês, eu sei que existe um time de mulheres que se maquia no trânsito. Ah, eu Vocês sou. É são verdade, sim. É que agora eu tenho feito mais em casa, mas assim, Ah. na minha época da IBM, o trânsito, eu comia, eu tinha minha lancheira, que eu fazia o meu lanchinho no percurso, que o trânsito era muito Não, longo. comer ok, mas assim, como é que Fazia você faz maquiagem. esse delineado aqui Ah, no não. trânsito? Não, Aí não dá. delineado não, Não dá, mas não. o rímel Você fura o sim. olho. Não dá, senão O vai rímel sair dá, tudo torto, não é nem Ah. furar, é sair Mas o tudo batom, o torto. blush, a base, o rímel, a Sim. sombra, tudo dá. É. E colocando os acessórios no caminho, o brinco que faltou, o brinco, o colar. Então, assim, por isso que eu digo que tem que pensar, né, num dia anterior, fica muito mais prático. E outra coisa que acontece muito, às vezes a gente cria um look na cabeça e na cabeça tá incrível. Ah, tem Tá isso. sensacional. Ai, amanhã eu vou com esse look. Na hora que você coloca, fica horrível, Aí você não dá muda. certo. E aí, na hora de mudar naquela em cima da hora, ai, você prova um monte de roupa, sai insatisfeito. E assim, a nossa imagem tá completamente relacionada com o nosso emocional e com a nossa produtividade. Então, quando você se passa em frente ao espelho e não tá confiante, não tá sentindo confiança em você, nada vai fluir naquele dia. E você também não vai transmitir essa confiança para o seu interlocutor. Ainda que seja aquela roupa que você sabe que é um coringa, até tem dias que nem o coringa funciona, vocês têm isso O assim? coringa sempre É o funciona. coringa tá. que funciona. Sempre funciona. É bom ter Você um tem, mas você coringa. tem um coringa, você pensa em pensar, você pensar assim, qual é o seu coringa? Você sabe dizer exatamente Olha,
modéstia à parte, todo o meu guarda-roupa é meu coringa, porque ele funciona todo pra Ah, porque mim e você todo ele me já veio representa. de um estudo e tudo mais. Exato, Mas no então, dia que você tá assim, naqueles dias de treva mesmo, eu digo, não, mas aquela ali é aí a eu salvação. então, quando eu tô nesses dias, eu vou para um look monocromático. O que é o look monocromático? Aquele composto de uma única cor, e esse não tem erro. Então é calça, blusa, tudo igual na mesma cor e pronto, e vou pro mundo. Mas a minha pergunta foi: existe uma peça específica que é a peça X? Eu digo, olha, Olha, quando não existe. tudo tá terrível, eu vou para isso Entendi. aqui que eu sei que Eu o vou dar uma negócio. dica. Não existe fórmula para todo mundo que funcione para todos, mas peças únicas é um coringa. Então, um macacão, um vestido, que aí você não precisa pensar em combinação. Coloca aquela peça e vai. Eu, por exemplo, não tenho vestidos, assim, eu não me identifico. Para mim é mais de uma peça sempre. Então, uso. Deixa eu ser mais específico na minha pergunta. Digamos que daqui aparecer um evento para você ir agora e você não vai poder ir em casa e você tem que pedir para uma pessoa ir lá buscar uma peça sua. Pronto. Você vai dizer, olha, pegue tal peça. Vamos lá. E aí? Vamos, eu não tenho, sinceramente, não Sim. tenho. As minhas peças são sempre, os meus looks são sempre uma construção. Mas a dica que eu dou para qualquer outra mulher é um vestido preto, tubinho, pronto. Tu tem É livro. isso. Tem alguns. Não, mas então, mas se uma pessoa vai. Karina, corra ali em casa porque eu não consigo Tenho, ir. Tem uma tenho, peça tenho, especial, tenho. você Eu pede faço tal isso. coisa. Ah, tu Não, faz já, isso. já tive situações. Minha funcionária em casa sabe bem disso. De falar, olha, e já tive situações do motoboy ter que buscar uma peça, porque eu tinha que fazer uma troca de roupa, já Não, então, mas aconteceu. é Sim, específica, é uma é, X. é uma Ah, X. beleza. É que para cada ocasião, por exemplo, hoje eu tô com um nude. Ah, O nude ele combina com qualquer tipo de tom. Mas sim. eu aprendi isso com a Karina, porque eu gostava de misturar. Aliás, eu tinha várias coisas floridas que eu acabei dando uma trocada. Ela deu uma varrida no meu closet lá que esse florido não combina tanto. E foi fazendo sentido. Ah, de repente não combinava com você, mas combinava com patati, Sim, com outra né? pessoa. Não, com outra Combinando lá, pessoa, né? por causa da minha Sim. entonação de pele, o Batatá. tom da E flor, não tal. só a entonação de pele, mas com a mensagem que a Lilian quer Tem transmitir isso. É com o que que é o ela. principal, né? Que é o Exato, principal, e né? com o mercado que ela atua. Então, aquele tipo de estampa não potencializava essa mulher poderosa que ela é, não colocava para fora isso. Então, ela aceitou a minha proposta, ela entendeu, porque antes de tirar qualquer peça do armário da minha cliente, não sou eu nem que tiro, é ela que decide, que tem esse aval, né, essa decisão final. Mas ela entendeu, então eu explico o porquê e pelo o que nós podemos substituir. E ela entendeu tudo, compreendeu, e eu fico muito feliz que ela já esteja aplicando aí todos os ensinamentos Tu na falou, vida Lili, dela. entendeu? Tem gente que chega a se irritar com você, assim, Não, de não, assim, mulher, não, vou jogar isso fora, isso é bonito. Eu dizer, não, você é cega, não é bonito, não, eu entendeu? nunca faço isso. Eu nunca faço isso. Eu sempre pergunto para minha cliente se ela usa a peça ou não. Ela fala, ah, essa Isso. eu Ela, uso. ela é bem, Uso. bem Tá, e flexível. quem decide se vai sair ou não é ela. Ela me É. contratou para mudar o padrão. Se ela quiser continuar repetindo, aí o problema é dela, não meu. Não, mas eu confesso que a experiência tem sido muito boa, porque ela analisa a peça. Ela Hum. mostra o porquê aquela peça não está fazendo sentido. Ela mostra o corte. Ela mostra a composição de um corte com o outro. Coisas que eu jamais tinha imaginado. Então E não hoje foi no teu closet. Ou foi foi no no meu teu closet? closet. Ficou horas no meu closet lá, fazendo uma reviravolta. Sim, e eu ensino a fazer melhores escolhas. Sim, Então, gosta de estampa? Tudo bem, você não precisa sim, desgostar tem de estampas que estampa. Só que ficaram. agora você vai aprender a escolher as melhores estampas. Essa não é legal porque, ó, você tá vendo que aqui na costura o desenho não casa? Então parece ali uma peça que você comprou no camelô ali de pior Não, e detalhe, qualidade. gente, era roupa de marca boa. Eu mostrava a etiqueta, ela falava, eles não sabem produzir, realmente. E E tu, o. e tu foi desapegado assim? Foi. Olha Ó, só. montei uma mala, a minha família que se divertiu, porque depois eu levei tudo. Meu marido ainda falou que a gente foi no aniversário, ele via fulano andando com vestido meu, ciclano andando com vestido meu. Mas eu gosto de fazer isso. Eu Ah, sou uma pessoa que eu gosto de tirar as coisas para novas coisas entrarem. ah. Eu sempre, quando eu compro sapatos novos, eu tiro. Quando eu compro roupa, eu gosto de tirar. Aí, quando você tem espaço, você vai colocando, né? É. E faltava isso, faltava essa minha reciclagem, né? Eu tirar as coisas para novas coisas entrarem. E é isso que está acontecendo. E agora novas coisas com um novo momento, de uma nova forma, com uma nova visão. Que eu acho que é isso, é a evolução, né? Você foi quase 16 anos, trabalhou numa empresa, né, multinacional, você. Uhum. E eu tenho uma dúvida aqui para vocês, que agora que eu fui realmente, sem brincadeira, agora foi me tocar como a vida da mulher é bem mais difícil na questão do brand em si, né? Porque é um Tudo. chique.
Ó, o branding, o cabelo, ó, unha, maquiagem, vai somando tudo. Mas só não no relacionamento, porque a parte do relacionamento, o homem é pior, né? Que tem que se relacionar com aquela mulher que às vezes não tá muito bem, justamente por ter uma carga muito maior. Eu digo isso sem brincadeira, porque assim, o meu brasileiro daqui é o João. A mulher dele tá grávida. E tá numa fase onde tudo ela cansa, e tudo, já tá no final da Uhum. gestação, né? E daí tudo irrita. Aí quem tem que lidar com ela é ele, né? Mas mais ou menos sobre isso, assim. Agora vocês são mulheres de negócios. Então, diariamente vocês saem de casa para fazer negócio, fazer business. Então, diariamente existe uma preocupação com a marca. Porque, assim, enquanto você está numa empresa, ok, você quer ir bem na aparência. Mas só que quando você está à frente do seu business, que é o caso, então você não é sobre bem. É você passar uma imagem dependendo do teu dia. Ah, esse dia eu vou ter essa reunião de manhã, vou ter essa Isso. palestra de tarde, à noite eu vou ter esse happy hour com essas pessoas, que eu vou fazer um business com essas pessoas. Então, você tem que, um dia cheio, aqui em São Paulo, pelo menos, é impossível pensar num dia onde a gente fique podendo voltar para casa para trocar o look. Uhum. Impossível. Algumas vezes sim, outras não. Entretanto, tem dias que eu acredito que vocês saem com muitos compromissos diferentes, com naturezas diferentes. Sim. Vou te dar um exemplo. Ontem eu fui para 2 eventos. Um eu estava com salto super alto e o outro eu ia caminhar pelo shopping. Eu não ia estar com salto super alto. Eu levei um Uhum. sapato adicional no carro. Quando eu saí desse evento, eu troquei o sapato e fui para um segundo evento. Mas o sapato tinha que ornar com a roupa que eu estava usando. Então, assim, existe essa preocupação. Sim. Ontem foram só 2, mas tem situações que são mais do que 2. E já tive situações que de eu levar o look trocado para Então troca no carro. você sai com uma malinha, pelo menos. Você Sim. sai É um com uma malinha em cabide, dias pelo menos. assim, É, porque. um Então, cabide. a questão é essa, Karina. É assim. Quando você é uma mulher que você está à frente de um homem, mas enfim, mulher, a questão era a pergunta para vocês. Então, você é uma mulher que está à frente do seu negócio. Então, você sai para fazer o business. Diferente de uma mulher que está numa corporação de uma empresa que ela vai estar mais na gestão de fazer a coisa acontecer. Então, se você está na frente do seu negócio, você tem uma imagem a passar, porque você tem um business a fazer, você tem né, Sim. fechar um negócio ali. O que você aconselha? Eu queria que você desse aí umas dicas práticas Uhum. para essas mulheres, tal Uhum. como Lila deu um exemplo aqui agora, né? Desde a parte organizacional, porque isso aí tem até uma parte de logística, acredito eu. Sim. O que é que tu traz como solução? Olha, o meu carro é o meu guarda-roupa praticamente. E eu levo tudo no cabide. Então, blazer, por exemplo, que não é interessante dobrar, eu levo tudo penduradinho, camisa, todas essas peças que amassam já vão tudo pendurado. E assim, é muito importante pensar sobre como vai ser o seu dia, quais são os compromissos que você tem naquele dia. A Lilian acabou de citar uma experiência aí que ela viveu ontem, ela trocou o sapato e levou o sapato estratégico que já combinava com o look que ela estava. Então é importante pensar como será o seu dia para que você possa se adequar a ele. E com estratégia sempre. Não pode pegar o primeiro tênis, ah, eu vou depois num outro evento, vou levar esse tênis aqui Mizuno da academia. E aí não vai combinar com o look, entende? E a nossa imagem é o nosso cartão de visitas, ela abre portas. Para uma mulher, uma business woman, que ela precisa ter uma imagem, né, que conecta, uma imagem que vende, é importante que ela tenha total intenção nisso. A imagem vai abrir portas para ela. Claro que o que vai manter ela lá é a Sim. competência, são os valores e tudo mais, mas a imagem é o primeiro impacto. Nós somos seres visuais e a gente julga e é julgado o tempo todo. Imagina essa mulher sair da academia e, eu vou assim mesmo, sabe, do look que ela saiu da academia, porque o que importa é a minha competência. Ela não vai ser respeitada como se ela vestisse uma roupa diferente. Então, para essas mulheres, por exemplo, que vão para a academia de manhã e depois tem que resolver a vida, ir numa reunião de negócios, tem uma reunião com o cliente, eu indico que a roupa da academia seja um tom neutro, preto, por exemplo, uma calça legging preta, ela vai substituir o tênis de academia por um mocassim tratorado, preto, porque vai combinar ali com a calça legging, e por cima ela vai jogar um blazer preto, acabou. E outro detalhe, o acabamento do cabelo. Não dá para ir com o cabelo cheio de frizz, com um rabo de cavalo ou um coque de qualquer jeito. Não. Tenha sempre um gel, uma pomada, um mousse no carro, porque o acabamento do cabelo faz total diferença no resultado final do seu look. Então, prenda um cabelo com rabo de cavalo.
E acessórios. Acessórios é a cereja do bolo, acessórios dourados principalmente, porque o ouro remete ao quê? À riqueza, né? Então eles agregam valor a um look básico. Mas sempre pensar mesmo, a dica é sempre pensar anteriormente e agregar as peças que combinam e ter sempre uma pecinha-chave ali no carro, um blazer, um sapato mais arrumadinho. Gente, e o tempo, mais uma vez, voando aqui, né, É Pex? mesmo, olha só, realmente. Olha, e muitos aprendizados aqui para você, startupeiro, você empreendedor, você homem e mulher, porque É. aqui é para todo mundo que a gente está discutindo. Na hora que a gente pensa no branding, a Karina trouxe várias dicas, trouxe vários insights aqui para a gente refletir. E é um aprendizado, eu acho que a vida que a gente tem é um aprendizado, né? Então, a todo momento que a gente puder estar fazendo para a gente se sentir melhor, porque no final da história, a gente se sentir bem, É isso a aí. gente ter praticidade no que a gente está fazendo. Karina, eu queria que você deixasse seus contatos, suas redes sociais, para as pessoas que quiserem fazer esse rebranding também Com saberem te certeza. encontrar. No meu Instagram, eu falo bastante sobre marca pessoal. Tem um protocolo Sou Me, Sou Business, onde eu busco a sua essência e a minha parceira, que faz o business, o branding corporativo, vai trabalhar toda a sua rede social, seu business no mundo digital. E o meu Instagram é Karina com K, Cardoso Style, STYLE. E o nosso Instagram corporativo é o Soul Me, Soul Business, onde a gente trabalha, além de a sua persona, a sua imagem pessoal, a gente te torna numa marca poderosa, milionária de milhões. Muito bem. E segue a gente também, né, Também, é Pex? isso que vamos lá para nós. @Lilia_Primo Albuquerque no Instagram, ou só digitar aí no Google Lilian Primo Albuquerque, que vocês vão achar em várias redes E aí. Pex Diniz, PXS Diniz, em LinkedIn, Instagram, em TikTok, tudo. Threads. É isso aí, eu tô nessas também. Obrigada, gente. Um abraço. Tchau, tchau. Obrigada.